E durante esta semana, o ESB Notícias Primeira Edição vai trazer uma série de entrevistas especiais aí para comemorar o Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo. E hoje nós vamos conhecer a história da Maiana Silva, que é empreendedora, e também da Vitória Salles, que a gente vai estar conferindo daqui a pouquinho a história, porque primeiro a gente vai fazer a pergunta à Maiana Silva, que é empreendedora, é cabeleireira, trabalhava fora, mas depois que se tornou mãe de 2 filhas, resolveu mudar a rotina de trabalho. Não foi isso, Maiana? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Devido a condições, né, de alguém ficar com a criança, não ficar, aí eu resolvi passar o atendimento para a minha casa. E como é que é a sua rotina hoje, assim, de trabalho? Você percebe que você hoje tem mais tempo para cuidar das suas filhas? Como é que você tenta organizar isso? Isso, exatamente, né? Devido não ter aquele horário fixo de um trabalho dentro de uma empresa, aí eu posso conciliar o trabalho com as meninas e assim ter mais tempo para elas. Tá certo. Agora a gente vai conhecer a história da Vitória, ela que foi mãe aos 40 anos de idade. Vitória, conta pra gente por que se tornar mãe numa idade que muitas mulheres ou muitas pessoas consideram que já é uma idade já um tanto avançada. Realmente, às vezes tem pessoas que pensam que eu sou a avó do meu filho, mas não foi por opção. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, desde jovem, assim, tanto é que eu sonhava em ter 4 filhos. E aos 19 anos eu fiquei sabendo pela medicina que eu jamais seria mãe biológica. Né? Então, dos 19 aos 40, eu fiz alguns tratamentos, só que na época eram tratamentos ainda experimentais, então não tinha eficácia ainda, poderia ser, poderia não ser. Eu cheguei a ficar grávida psicologicamente por 3 vezes e esses medicamentos eram medicamentos que faziam muito mal. Assim, eu desmaiava muito, eu caía, então ficava muito fraca. E eu fiz 3 vezes. Aos 33 anos, aí eu desisti de fazer, quando eu acabei caindo e ficando desacordada por algum tempo. Então, por aconselhamento médico e eu também por opção, eu desisti. Mas assim, era um desistir que você sempre tinha, né? Um dia vai ter, um dia vai acontecer. E aos 39 anos eu comecei a passar muito mal, e nenhum médico descobriu o que eu tinha, fiz todos os tipos de exames possíveis. E aí eu fui diagnosticada com depressão, decorrente por não saber o que eu tinha. Por quê? Por conta de alguns sintomas que você começou a apresentar aos 39 eu cheguei anos. aos 39, assim, eu cheguei a ter sintomas de eu vegetar praticamente, para eu ir até o banheiro, terem que me levar, porque eu não conseguia ir, dores no corpo, desânimo total, uma coisa que não condizia com a minha condição, que eu era uma pessoa totalmente ativa, trabalhava 18 horas por dia e eu me vi em cima de uma cama sem condição de ir até o banheiro. Né? Então, fui diagnosticada com depressão e foi assim, um diagnóstico tão grave que eu comecei a fazer acompanhamento 3 vezes por semana com psicóloga e 2 a cada 15 dias com psiquiatra. E eu morava em outro estado nessa época e quando chegou no mês de dezembro eu vim para Conquista para poder passar o Natal com a minha família. Tanto é que eu vim com 12 dias para voltar. Eu só podia passar o Natal, o Ano Novo e voltar para continuar o tratamento. E quando eu cheguei aqui, eu tenho 4 irmãs, né? Eu sou a segunda de 8 irmãos. Eu comecei a sentir alguma coisa dentro de mim. Eu chamei uma das minhas irmãs, que era enfermeira. E eu falei, olha, ou tem alguma coisa, ou eu estou grávida, ou tem alguma coisa dentro de mim, ou eu estou com uma doença muito ruim, alguma coisa tem aqui. Agora você imagina, sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Então nós rodamos a cidade inteira, não tinha mais laboratório que colhia o sangue, o que colhia sangue só ia dar resultado na segunda-feira e era uma expectativa muito grande. Aí encontramos um laboratório na Otávio Santos, que colheu o sangue, mas que dava resultado até às 3 horas da tarde. Só que eu não fui buscar esse resultado, né? Eu não estava em condição. Foi outra pessoa que foi pegar o resultado e quando foi pegar o resultado, falou que não tinha dado tempo. Quando chegou no laboratório já estava fechado. Então eu falei assim, fazer o quê, né? Tudo bem, segunda-feira a gente pega o resultado, né? Só que aí quando foi à noite, na hora do amigo secreto, aquela brincadeira toda, eu totalmente desanimada, lá jogada no meu canto, todo mundo naquela maior festa. Aí meu irmão falou que tinha me tirado no amigo secreto e dentro do presente estava o resultado do exame, uma chupeta, um pá de meia, uma mamadeira e o resultado do exame. Então realmente foi
era a realização de um sonho. Um presente Um presente de de Natal. Deus, assim. Tanto é que antes de eu ter filho, não tinha a possibilidade de eu ter filho, e mesmo depois que eu tive meu filho, eu fiz alguns exames e ninguém explicava como que eu podia ter tido Gustavo. Não era possível, pela medicina até hoje, era impossível ter em qualquer idade, né? Mas eu fiz 40 anos em janeiro, ele nasceu no mês de abril. Então, realmente, o meu filho foi uma dádiva, foi uma história, um milagre de Deus, e até hoje também. E ele está aí. E essa foi não foi opção, não. Então, foi milagre mesmo, foi propósito de Deus eu ter sido mãe aos 40 anos. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você, porque agora eu quero falar com a Maiana, porque uma coisa que chama muita atenção, Maiana, hoje em dia a gente acompanha a sociedade pregando muito a questão da mulher independente, da mulher ela se dedicar mais à carreira. Você não deixou a sua profissão, não deixou de ser independente, mas se adaptou, na verdade, à sua nova rotina, a rotina de mãe. Você sofreu algum preconceito por conta disso? Por ter que abrir um pouquinho de mão da sua profissão para poder cuidar mais das crianças? Não, preconceito não, assim, mas assim, disponibilidade de tempo. Sim. Que às vezes eu teria que parar o que eu estava fazendo, alguma coisa, para atender a necessidade das meninas. E aí, às vezes, levar um médico, levar, né, um dentista e tal, e aí falar, não vou ter tempo hoje e tal. Aí, assim, perder um pouquinho de cliente, né? Sim. Mas nesse caso, mas de preconceito mesmo, não. Consegue hoje conciliar muito bem sua profissão e também a rotina de mãe. Sim, muito bem, graças a Deus. Qual é a mensagem que você deixa para as mães que têm sua dupla jornada diária? Não desistam, o cansaço vai bater o desânimo, vai dar assim, não vou dar conta, vai vir uma sensação de que não vai dar conta, mas que não desistam. Corram atrás sempre, porque saúde, força para a gente correr atrás nós temos. Ok, obrigada. Volto a falar com a Vitória. Mãe aos 40 anos, você sofreu algum preconceito, assim, de algumas pessoas que olhavam para você? Você chegou até a citar agora há pouco que algumas pessoas pensam que você é a avó do seu filho. Eu vi muito isso. É seu neto. Aí depois, não, é seu filho. É seu neto. Não é meu filho. Aqueles que ficam mais desconcertados, saem. Tem outros que tentam. Eu falei, não, gente, não se preocupe. Não precisa se preocupar. Eu estou acostumada. Mas, assim, logo quando eu tive meu filho, eu morava em outro estado, eu preferi vir morar em Conquista. E eu parei de trabalhar por opção no início, né? Só que aí depois, eu sofri preconceito, assim, mas o meu preconceito foi totalmente diferente. Eu sofri muito preconceito, porque o meu filho, ele tem uma condição de vida diferente. Meu filho, ele é autista, né? Então, apesar de eu ter sido mãe depois dos 40, eu ainda fui mãe de uma criança especial. Então, até uns 2 anos, eu não sabia. Meu filho era uma criança diferente. Eu cheguei a achar que meu filho era um castigo, porque eu não podia ser mãe, eu queria tanto ser mãe. E eu não sabia lidar com meu filho não me olhava, meu filho não me beijava, meu filho não tinha interação, meu filho não brincava. E até vir um diagnóstico. Então, vou dizer para você, eu sofro preconceito até hoje, mas eu aprendi a lidar com a situação. Tanto é que, como o autismo é um transtorno pouco conhecido, pouco divulgado ainda, hoje nós fundamos uma associação, eu junto com outras mães. Então, eu parei de trabalhar realmente, hoje eu sou ativista mesmo, eu sou militante social pela causa da pessoa autista, né? Fundamos uma associação onde hoje, além do meu filho, nós recebemos mais 20 crianças. Então, eu sou mãe do meu filho, sou mãe de mais 20. Então, a maternidade me proporcionou isso também. E eu acho que é isso. Olha, que Deus continue abençoando muito sua vida, que você continue, que eu acredito que isso realmente foi um propósito, você ser mãe aos 40 anos, para ser mãe não apenas do Gustavo, mas mãe de outras crianças também com necessidades especiais. Sucesso para você, um feliz Dia das Mães antecipado. O mesmo desejo também a gente dá à Maiana, que conseguiu aí mexer com a sua rotina de trabalho, não deixou de ser profissional, também continua sendo aquela mãe presente. Seja também muito feliz nesse Dia das Mães. Obrigada. E para encerrar, eu gostaria que cada uma das duas deixasse uma mensagem especial para as mães que estão acompanhando agora o ESB Notícias. O que eu desejo para todas as mães é que Deus abençoe grandemente, né, essas mulheres, essas pessoas abençoadas, iluminadas, que Deus deu o dom de ser mãe a cada uma, mãe de coração, mãe biológica. Meu sincero, feliz Dia das Mães para cada uma. Vitória, agora? Eu desejo a todas as mães, mãe que é pai, mãe de coração,
né? Aquela avó que é mãe, também pai que é mãe, aquelas mães que perderam seus filhos, né, para as drogas, para a criminalidade. Eu desejo a todas essas mães toda sorte de bênção, que Deus esteja sempre no coração de cada uma delas. Aquelas mães que acham que nunca vai ser mãe biológica, né? Põe na mão de Deus, que Deus tem um propósito para você, e se tiver de ser, será. E está tudo nas mãos deles. Feliz Dia das Mães para todas vocês, e que esteja sempre Deus no coração de cada uma de vocês. Parabéns. Obrigada mais uma vez, meninas. Boa tarde. Bem, o ESB Notícias volta daqui a pouco com uma super entrevista sobre o Dia do Oftalmologista. Não sai daí.